Fala galera, boa noite, aqui é o professor Caio Avelino. Essa videoaula aqui é destinada para o pessoal do nono ano, tá? Que é só para a gente se entreter um pouquinho e não perder a prática em resolver algumas questões de Física 2, né? Antes da pandemia, nós estávamos lidando com a ideia das escalas termométricas, quase abordando a questão de fluxo de calor, que vocês sabem, né? A gente lida com duas físicas ao mesmo tempo, né? Física 1 e Física 2, para não perder o costume. Pessoal, aqui na Física 2, tendo como barra de estudo a área, a termologia, né? Que é o estudo de calor e temperatura, eu vou lidar com algo bem interessante, né? Algo bastante aplicado nas engenharias, que é a dilatação linear do sólido, tá? Essa palavra aqui, linear, é a palavra central aqui, onde quando o cara fala em linear, ele está falando de uma expansão em apenas uma única direção. Então vejamos, ó, quando eu falo em dilatação linear do sólido, eu estou falando em uma expansão que é causada em um certo material, tá? Na verdade, aqui eu vou colocar sólido aqui, pelo estado físico da matéria, mas muitas vezes o que nós vamos muito abordar aqui são os tipos de metais, tá? Seja aço, seja ferro, seja cobre. Claro que outros materiais também têm a dilatação, tá? Mas a grande maioria do que é aplicado lá na engenharia civil é a dilatação linear, volumétrica e a espacial. Espacial é um caso mais complexo, mas também dá para se entender. Então, sem mais delongas, quando eu falo em dilatação linear do sólido, tá? Eu estou falando o seguinte, ó, vamos pegar esse caso aqui, ó. Imagine só você com um pedaço de ferro, sei lá, um pedaço de um certo material, ficou um pouquinho torto, mas vai dar certo. Agora imagina esse material aqui, né? Esse tamanho dele aqui, eu vou chamar de comprimento inicial, que eu vou chamar de LO ou LI, da maneira que você entender dá certo, tá? Ei, Kai, agora vejamos, ó, quando você pega esse esquema aqui, esse material, e quando você começa a aumentar, a elevar a temperatura, consequentemente eu altero o nível de calor do meio do sistema. E o que acontece com esse cara aqui? Ele vai expandir de tamanho, ele vai ter uma dilatação, ele vai ter uma expansão. E essa expansão aqui é que preocupa para muitos engenheiros. Porque vamos supor, se isso aqui for um trilho de ferro, né? Vamos supor que aqui, ó, botei um trilho de ferro aqui e coloco outro trilho aqui de ferro aqui também. Vamos supor que isso aconteça. E aí, o espaçamento entre eles tem que estar adequado, né? Tem que estar adequado ao que? A variação de dilatação que esse material pode sofrer. Porque, exemplo, no Nordeste a temperatura é bem elevada, então é um pouquinho diferente, tá? Dos estados do Ceará ou das outras regiões do Brasil. Então vamos supor que a temperatura média aqui no Nordeste é de 38 graus Celsius. Então o cara também tem que levar em consideração isso, tá? E o que acontece na dilatação? Na dilatação linear, eu expando em apenas uma única direção, tá? E o que é que eu vou levar em consideração, Caio, para fazer esse cálculo? Bom, toda vez que eu quero calcular uma dilatação, eu vou procurar o quê? Eu vou procurar o quanto aquele cara variou. Então, a variação de dilatação linear, ela é igual a quê? Ao comprimento inicial, que multiplica uma constante de dilatação, que multiplica uma variação de temperatura, delta θ. Eu estou botando o θ aqui, pessoal, porque lá na cinemática, o cara ele usa, né, delta t para tempo. Mas, claro, depende do contexto, você já sabe que isso aqui pode ser o quê? Pode ser tempo ou pode ser o que? Temperatura. Então, por motivo de você não ter confusão de sinal, eu vou colocar o delta θ como variação de temperatura. Então, vejamos, ó. Lembra que eu falei que esse cara aqui ele pode mudar de objeto, né? Pode ser o metal, pode ser o aço, pode ser o cobre, pode ser um cimento, todo material. Então, é por isso que esse cara coloca esse cara aqui, ó, delta θ. O que significa isso? Isso aqui é uma variação, né? Que é uma resistência que o material tem de receber calor e temperatura. Beleza? Então, massa, né? Então, se o cara quer saber o quanto aquele material ele pode sofrer dilatação, no caso os engenheiros,
eles vão utilizar o que? Essa formulazinha aqui, que por sua vez, né, é bastante cobrado assim nos vestibulares. Beleza? Valeu!